O nome de Deus seja sempre louvado. Vamos dar início a esse santo culto com a graça do Senhor Jesus. Um bom dia a todos que estão aí na live, um bom dia a todas as irmãs que estão aqui. É uma alegria estar na presença do Senhor. Quando Deus fala, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Realmente é uma alegria estar na casa do Senhor, começar o dia adorando, glorificando e exaltando o nome do Senhor. É muito bom, isso é bom para a nossa alma, para o nosso espírito. E louvar ao Senhor também é maravilhoso, é libertador. Então vamos adorar ao Senhor com o hino 409 nessa manhã. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia, Jesus, santo é o Senhor. Agora aqueles que estão aí na live, que façam seus pedidos de oração, nós vamos louvar agora para poder depois orar ao Senhor, buscar ao Senhor em espírito e em verdade, que cada um aí já vai abrindo seus corações, deixando esse louvor entrar, que cada um já venha sentir a presença do Senhor aí, que está grande aqui, Deus já está aqui, glória a Deus por isso, que as irmãs aqui também já estão fazendo seus pedidos de oração. Nós precisamos confiar em Deus, nós devemos confiar, nós devemos entregar as nossas dificuldades na mão do Senhor. Então vamos adorar ao Senhor com o hino 374 nesta manhã. Glória a Deus, santo é o Senhor.
Aleluia. Com paciência, esperança e fé, firmes sejamos em Cristo Senhor, pois sua vinda já próxima é. Terminará a tristeza e a dor. Oremos sem cessar, clamemos sem cessar ao Deus eterno, sem desanimar. Ele atenderá e nos ajudará. Forças do céu, ele nos andará. Aleluia. Este caminho que leva aos céus, pacientemente devemos seguir. Quem for fiel aos preceitos de Deus, vida eterna irá possuir. Oremos sem cessar, clamemos sem cessar ao Deus eterno, sem desanimar. Ele atenderá e nos ajudará. Forças do céu, ele nos mandará. Aleluia, glória a Deus. Eu creio, Senhor, eu creio. Deus está aqui conosco e eu creio que os ouvidos deles já estão inclinados. O ouvido do Senhor já estão inclinados, porque antes mesmo de nós pedirmos, o Senhor, ele já está sondando o nosso coração, já sabe cada necessidade de cada um que está aí ouvindo na live, cada um que está aqui assistindo esse culto presencialmente. Chegaram aqui pedidos por enfermidade, tribulação, causa, viagem, famílias. Vamos orar ao Senhor. Tem um pedido assim especial também. Eu peço oração pela minha sobrinha, que está internada mais uma vez, pela terceira vez na UTI, com uma enfermidade rara. Também peço oração para minha irmã, que é uma serva de Deus aqui do Alphaville, que está também internada nesta manhã. Não sei ainda se ela já teve alta, mas passou a madrugada no hospital com problema de diabetes. Então, vamos apresentar. Tem várias causas ali que a irmã já está anotando, que estão sendo pedidos, feitas ali na live, e nós vamos apresentar também no final do culto, em oração, essas necessidades, e vamos orar então ao Senhor, buscar ao Senhor em espírito e em verdade, ajoelhados todos, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Bendito seja o teu santo nome, Senhor. Deus poderoso, Deus eterno, já queremos agradecer, Senhor, por mais este dia na tua presença, este dia que o Senhor preparou, Pai. Preparou com tanto amor, com tanto carinho para nós, Pai, para que nós alegrássemos no Senhor, Pai. O Senhor nos deu fôlego de vida e nós queremos já agradecer por esta bênção alcançada do Senhor, Pai, por esta misericórdia que o Senhor derramou sobre as nossas vidas nesta manhã, Pai. Senhor, queremos agradecer pela Tua presença aqui, Pai, porque já podemos sentir, Senhor, o nosso coração já está regozijando de alegria, Pai, porque nós cremos, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor já visitou, Senhor, meu Pai, os nossos corações e já visitou a toda a irmandade que está aí na live, Senhor. Deus bendito, Deus amado, queremos agradecer por cada livramento que o Senhor já nos deu nesta manhã, Pai, porque nós cremos que ao chegar até o caminho
trajeto de chegar aqui, o Senhor já foi nos livrando, Pai, porque são tantos os livramentos que nós nem podemos ver, Senhor meu Pai, mas nós sabemos que em todos o Senhor está conosco, Deus. Ó Senhor, te agradecemos, Deus querido, Pai amado, pelo nosso alimento de cada dia, pelas nossas vestes, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, Pai, e por tudo que o Senhor ainda vai fazer, porque nós cremos, nós confiamos, Pai. Nós estamos aqui porque nós confiamos, Senhor. Deus, em nome de Jesus, queremos pedir perdão, Senhor. Perdão nesta manhã pelos nossos pecados. Perdoa as nossas falhas, as nossas fraquezas. Perdoa a nossa incredulidade, Senhor. Perdoa a nossa ingratidão, Senhor. Perdoa, Senhor, em nome de Jesus, tudo que há em nós que não agrada ao Senhor, Pai. Tudo que nós temos feito que tenha entristecido o teu coração, Senhor, nos perdoa, Deus. Perdoa, nos ajuda, Senhor, a sermos pessoas melhores, Pai. Nos ajuda a sermos íntegros na Tua presença. Nos ajuda a andar no caminho da retidão, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Deus, abençoa as nossas vidas, abençoa toda a irmandade que está aí na live, Senhor. Nos dê sabedoria espiritual, Senhor. Nos dê discernimento, Pai. Nos dê entendimento também, Senhor, meu Pai, de tantas coisas que nós não entendemos, Pai. Que nós tenhamos entendimento, Senhor, meu Pai, daquilo que está oculto, Senhor, daquilo, Senhor, meu Pai, em nome de Jesus, que não estamos vendo, Pai. Nós sabemos, Deus querido, Pai amado, que a Tua vontade, ela é boa, agradável e perfeita, Pai, e que tudo há tempo, Senhor, meu Pai, há tempo, Senhor, para todas as coisas, Senhor. Nos ajuda a esperar no Senhor, nos ajuda, Senhor, meu Pai, a crer, esperar com paciência, Senhor, Pai querido, alivia, Senhor, alivia nossa dor, alivia nossa angústia, alivia nossa tristeza, Senhor, meu Pai, em nome de Jesus, Pai. Venha, Senhor, visitar, Senhor, os nossos corações nesta manhã, Senhor. Visita aqueles que estão aí na live, Pai. Por favor, nós te pedimos, Senhor, meu Pai, entra, Senhor, em cada coração, Senhor, e derrama o teu bálsamo consolador, Pai. Senhor, alegra, Senhor, os teus filhos, Pai, que está aí ouvindo, que está aí, Senhor, clamando por misericórdia, Pai. Deus, são tantas as necessidades, Senhor. Pai, cura, Senhor, as enfermidades do teu povo, Senhor. Visita o teu povo ali nos hospitais, Senhor, meu Pai. Vá, Senhor, meu Pai, fazendo uma obra, Pai, por favor, Senhor, nós pedimos por misericórdia, Pai. Vai fazendo uma obra nessas vidas, Senhor, meu Pai. Não deixa que o teu povo desfaleça na tua presença, Pai, porque às vezes a prova é tão árdua, Senhor, meu Pai, que nós pensamos que não vamos conseguir, Pai, mas nós cremos, Senhor, que o Senhor tem a força, Senhor, que nós precisamos. O Senhor tem o alívio que nós precisamos, Pai. O Senhor tem a alegria que nós precisamos, Senhor. Em nome de Jesus, entra com providência na vida do teu povo, entra com provisão, Senhor, meu Pai. Deus, entra nas causas impossíveis, Senhor, aquelas que, Senhor, meu Pai, em nome de Jesus, nós achamos que já não tem mais solução, Pai, mas o Senhor é Deus para solucionar tudo, Pai. Em nome de Jesus, Pai, tira aquele documento que está lá embaixo, Senhor, meu Pai, e coloca para cima, Senhor, para que o teu povo possa ver a tua obra, Senhor. Sim, Senhor, em nome de Jesus, tu tens o poder para realizar essas obras, Pai. Em nome de Jesus, por misericórdia, nós pedimos, Senhor, entra, Senhor, meu Pai, nos corações daqueles que estão enlutados, Pai, que precisa tanto de um bálsamo consolador, Pai, e este consolo é só o Senhor que tem, Pai. Esse refrigério é só o Senhor que pode dar, Senhor, porque às vezes nenhuma palavra que nós falamos pode, Senhor, ajudar, Senhor, aquele que está amargurado, entristecido, Senhor, desolado, Pai. Em nome de Jesus, visita esses corações, Pai, e coloca, Senhor, coloca um refrigério para essas almas, Pai, em nome de Jesus, Pai. Te pedimos também, Senhor, meu Pai, por toda a irmandade, Senhor, aqui desta casa de oração, Senhor, que o Senhor venha abençoar, Senhor, toda a irmandade aqui
do Alphaville, Senhor, que o Senhor venha, Pai querido, Pai amado, abençoar essas vidas, que haja prosperidade, Senhor, espiritual, Senhor, prosperidade espiritual, Senhor, nas nossas vidas. Desperta-nos, Deus, para te servir, desperta-nos, Senhor, para te buscar, desperta-nos, Deus, para te agradecer, Senhor, meu Pai, desperta-nos, Senhor, meu Pai, em nome de Jesus, para, Senhor, meu Pai, te agradar, Senhor. Não basta só fazer a tua obra, mas nós precisamos saber se estamos agradando a ti, Senhor, porque nós queremos te agradar, Senhor, meu Pai, porque grande é o teu amor pelas nossas vidas, Senhor. Oh Deus, nós te amamos também, Pai, nós te amamos, nós queremos fazer o teu querer, a tua vontade, Pai. Nos ajuda, nos dê sabedoria espiritual para isso, Senhor. Abra, Senhor, tira a nossa cegueira espiritual, Pai. Muitas vezes nós estamos cegos espiritualmente, Senhor, e não enxergamos aquilo que o Senhor está nos mostrando, Senhor, que muitas vezes está na nossa frente, Senhor. Às vezes é uma palavra, Senhor, às vezes é um hino, às vezes, Senhor, meu Pai, em nome de Jesus, é alguma mensagem que é enviada para nós, Senhor, meu Pai, e nós estamos tão focados nos nossos problemas que nós não enxergamos, Senhor. Tira essa cegueira espiritual das nossas vidas, Pai. Senhor, abra os nossos ouvidos espirituais para que nós venhamos enxergar a voz do Espírito Santo de Deus que está em nós. Aleluia, glória a Deus. Abençoa o irmão Rodrigo, Pai, que vai estar em viagem nesse final de semana, Senhor. São 2 dias ali de viagem. Abençoa, leva o teu servo em paz, Pai. Leva ele, leva aqueles que estiverem com ele, Pai. Em nome de Jesus, protegidos, guardados embaixo das tuas asas, Senhor. Que os teus anjos estejam acampados ao redor deles, Pai. Sim, Senhor, para que nenhum mal prevaleça sobre a vida deles, Pai. Em nome de Jesus, cuida dos teus servos, Pai. Cuida deles, Pai querido, Pai amado. E, Senhor, abençoa o culto que ele vai atender lá, Senhor. Abençoa que a tua glória seja, Senhor, meu Pai, derramada, Senhor, meu Pai, nesses cultos que ele vai estar, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Nós pedimos também, Senhor, nesta manhã, que o Senhor manda, Senhor, a tua palavra, Senhor. Fala conosco, Deus. Sim, Senhor, alegra os nossos corações. Que a tua palavra, ela seja enraizada nos nossos corações, Pai. Que a tua palavra não fica em vão, Senhor. Que a tua palavra não entre por um ouvido e saia pelo outro, não, Senhor. Que ela seja colocada em nossos corações de uma maneira, Senhor, meu Pai, que nós não venhamos esquecer, Senhor, meu Pai, da tua palavra, e que nós venhamos viver a tua palavra, Senhor, em nome de Jesus, nesta manhã, Senhor, meu Pai. Sim, Senhor, encha os nossos corações de alegria, Pai. Agradecemos também pela vida do irmão Bruno, que tem nos ajudado sempre, Pai. Abençoa a vida do teu servo, da família dele, do filho, Senhor. Guarda essa família, cubra eles com teu sangue, blinda com teu poder, com a tua graça, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, cuida das nossas famílias, da nossa parentela, cuida de todos, Pai. Enquanto nós estamos aqui, eu sei que o Senhor está cuidando. E, Pai querido, Pai amado, onde os nossos olhos e as nossas mãos não podem alcançar, nós cremos e confiamos que as do Senhor está sobre a vida deles, Pai. Nós agradecemos, Senhor, meu Pai, por tudo, Deus, em nome de Jesus Cristo, seu Filho amado, que vive e reina por todos sempre, Deus. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Glória, 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 glória. Aleluia, aleluia. Deus seja louvado. Aleluia, Jesus, santo é o Senhor. Glória a Deus, aleluia, Jesus, santo é o teu nome, Senhor. Estamos no momento agora dos avisos. Avisos de culto aqui nessa congregação. Aos domingos, às 10 horas da manhã, amanhã, né, tem culto aqui às 10 horas da manhã, presencial. E às 18h30 também tem os cultos presenciais aqui neste domingo. Na terça-feira, às 14 horas também,
na quarta-feira, às 20 horas, culto presencial, e aos sábados, os cultos das mulheres, às 10 horas da manhã. Tem também aqui as lives, né, que são os cultos online, todos os dias, às 20 horas, e com exceção da terça, que tem às 14 e às 20. E no domingo, que tem às 10. Culto das 10 é online? O culto das 10 e às 20 horas. Também tem o culto online. Tem também aqui a mesa do amor. Precisamos falar da mesa do amor. Aqueles que sentirem no coração, que traga alimentos não perecíveis para a mesa do amor. Essa casa de oração tem ajudado muitas famílias, né, através da colaboração, do amor da irmandade. Então, que cada um venha colocar no seu coração e ajudar nesta obra, para que famílias, né, não fiquem com seus armários vazios. A aula de música são todos os domingos, às 8h30, e também às 19, à noite, após o culto da noite, o culto das 18h30 também tem aula de música nessa casa de oração. Tem o culto na segunda-feira de busca dos dons, que vai ser às 15 horas. E também vai ter a gravação dos hinos às 10 horas da manhã. Então, começa o dia às 10 horas da manhã com a gravação dos hinos, e às 15 horas tem o culto de busca dos dons. Dia 1º/11 tem a ordenação do irmão William, ali em Itapevi, às 18h30. Vai ser ordenado para ancião. Então, aqueles que sentirem no coração, que vai lá fazer essa visita e já festejar, né, essa bênção que Deus tem feito na vida do irmão William, e essa maravilha, né, porque é uma bênção, né, quando Deus nos ordena, né. Tem mais alguma coisa, irmã Kátia? Acho que é só, né? Tem alguma coisa, Bruno? Só isso? Bom, de aviso é só. Muitos avisos, né? Glória a Deus, sinal que a obra está caminhando. Glória a Deus. Então, agora, nós vamos abrir a oportunidade para as irmãs agradecer a Deus, para as irmãs falarem, contar uma obra. Se alguém tem alguma obra para contar, venha, irmãos, venha, coragem. Glória a Deus, aleluia. O povo é meio tímido aqui. Porque obra tem, né? A gente sempre sabe que tem obra. Deus, ele tem guardado as nossas vidas. Deus tem cuidado de nós em todos os momentos. Eu quero contar uma obra. Eu tenho muitas obras para contar, mas não dá tempo, né, de contar todas. Mas, assim, eu quero contar uma obra que Deus fez na minha vida, ainda quando eu nem era cristã. Eu não servia a Deus, e teve uma época que eu era, acho que eu era jovem, tinha uns 20 e poucos anos, e eu fui ali para o Rio de Janeiro, numa época de festa ali, e eu estava ali vendo uma festa ali, e de repente começou uma briga entre um grupo de pessoas brigando com outro grupo de pessoas, e nós ali parados naquele lugar. Não era um lugar apropriado para eu estar, mas eu não tinha entendimento ainda, e a gente ia, né? E eu estava ali com meus irmãos, meus primos, e de repente essa briga, eles começaram a jogar garrafas de vidro para lá e para cá, e nós ali no meio, sem poder sair, não sabíamos o que fazer.
e de repente começaram a atirar de um lado para o outro, e nós encostamos ali numa parede, ficamos desesperados, e nessa hora a gente clama ao Senhor, né? E pedindo ao Senhor que nos guardasse, e foi um tempinho ali, nós em meio àquele tiroteio, mas só que aí veio pela misericórdia de Deus, porque foi pela misericórdia de Deus, porque ali já não somos merecedores, e estando naquele lugar já não era merecedora mais ainda, né? E aí Deus enviou aquele viatura de polícia ali, e aí aquele tiroteio cessou, todos correram um para cada lado, e nós também aproveitamos para sair dali. E assim, irmãos, Deus nos livrou, graças ao Senhor, nada de mal aconteceu a nenhum de nós que estávamos ali, mas também nós aprendemos com isso, Deus nos ensinou grande coisa ali naquele lugar, e glória a Deus, eu preciso agradecer a Deus por isso, porque Deus cuidou da minha vida, porque eu creio que Deus tinha um plano para a minha vida. Eu não sabia, mas Deus já sabia, e hoje eu estou aqui glorificando e exaltando o nome do Senhor. Então, preciso agradecer muito por esse livramento, e tem tantos outros livramentos que Deus me deu. Deus já me livrou de três livramentos de morte que Deus já me deu. Então, de ver a morte assim cara a cara. Então, eu agradeço muito a Deus por isso, e o nome do Senhor está sendo glorificado. Amém. Aleluia. Mais alguém quer falar algo da parte do Senhor? Quer contar uma obra? As irmãs estão quietinhas hoje. Glória a Deus. Então, vamos dar andamento, vamos louvar ao Senhor, que Deus vai mandar a sua palavra nesta manhã. Deus já falou conosco grandemente nos hinos, e eu creio que Deus vai falar mais um pouquinho nesse hino, que é maravilhoso. Então, louvemos ao Senhor com o hino 378. Glória a Deus. Aleluia.
glória a Deus, que hino maravilhoso, glória a Deus, santo é o Senhor. Eu creio que breve vamos entrar no reino do Senhor, todos nós, aqueles que estão aí na live, aqueles que estão aqui. Eu creio em nome de Jesus que nós estamos caminhando para que Deus tenha misericórdia das nossas vidas e nós reinaremos com o Senhor. Glória a Deus por isso, glória a Deus. Agora vamos para a palavra. Eu creio que Deus vai falar grandemente aos nossos corações. Irmãos, não deixe que nada disperse em vocês na live. Não deixe que, às vezes, comentários inadequados venham tirar a comunhão da Irmandade. Fica nessa comunhão. Vamos ouvir a palavra. Vamos prestar atenção no que Deus está falando conosco. Não fiquem distraídos. Prestem atenção, Deus tem mais para falar com as nossas vidas, e eu creio que cada um, após esse culto, vai sair com o coração cheio, regozijando no Senhor, assim como eu estou nesta manhã. Eu creio, Deus já falou grandemente ao meu coração e vai falar mais um pouquinho, eu creio. E eu já agradeço a minha oportunidade, Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus, aleluia. Santo é o Senhor. Senhor meu Deus, Pai querido, Pai amado, em nome do Senhor Jesus, Pai, nos colocamos aqui mais este momento na Tua presença, porque queremos apresentar a Tua serva, Senhor. Sim, Pai, abençoe grandemente a vida dela nesta manhã, usa ela como instrumento na Tua obra, Senhor meu Pai, que seja o Espírito Santo de Deus a falar por ela, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Sim, que ela venha diminuir para que o Senhor cresça, abençoa, capacita ela cada dia mais, tira dela toda a tristeza, tudo aquilo que está impedindo, Senhor meu Pai, ela de fazer mais para a Tua obra, Senhor. Sabemos, Deus querido, Pai amado, que o levante é muito grande, mas o Teu poder é maior que tudo, Senhor meu Pai, e nós cremos e nós confiamos no Senhor, Pai. Manda a Tua palavra, Senhor, em nome de Jesus, e fala conosco, Deus. Tudo isso nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus Cristo, seu Filho amado, que vive e reina por todo sempre. Amém. Deus seja louvado. Glória a Deus. Santo é o... O nome de Deus seja sempre louvado. Amém. Amém. Glória a Deus. Deixa eu tirar aqui. Que lindo, Deus maravilhoso. A irmã Kátia aqui está se arrumando. Um pouquinho de paciência às irmãs. Gostaria apenas de retificar aqui junto à irmã Mara, referente ao culto de segunda-feira. O ensaio será às 3 horas, às 13 horas, e a busca dos dons, o culto será às 15 horas. Tá? A gente acabou de confirmar e não haverá o ensaio às 10 da manhã. Amém? Então, estamos aqui retificando o nosso recadinho dado aqui pela irmã Mara. Como é que as irmãs estão? Passaram firme a semana? As irmãs da live que estão nos assistindo, venceu? Mais uma semana? Venceu, né? Venceu porque está aqui. Venceu porque ligou, né? Está ligadinha aqui conosco nessa semana. A todas as irmãs aqui presentes também, mais uma semana vencida. Estamos aqui para glorificar o nome de Deus. Mais uma vez. Porque já louvamos, já falamos com Ele, já ouvimos Ele. Agora está na hora de Jesus falar com você. Agora está naquela hora gostosa. Aquela no qual, se você ainda está cansada, ou está perturbada, ou está sentindo pesada, você vai se desligar. Porque é a hora que Jesus está falando, filha, eu já te ouvi. Filha, eu já te vi. Agora eu vou falar com você. Amém? Vamos abrir as nossas Bíblias. Tem que colocar minha amiga, como sempre.
Perdão aqui, a irmã Cátia ainda está se acostumando aqui com o óculos dela. Vamos ler aqui a palavra de Jesus que se encontra. Espera aí. Aleluia, Jesus. Linda é a presença de Deus nesse lugar, irmãs. Maravilhoso é poder, num tempo desse, sair de casa e vir aqui para buscar o nome de Deus, para ouvir a voz de Deus. A palavra está em Lucas, no capítulo 5. Eu tirei o meu aqui. Lucas, capítulo 5. Aqui. Irmãs, pensa numa irmã que toma água. Uma irmã que toma água bastante. E a irmã Mara falou aqui das irmãs testemunhar. Engraçado, né, irmã Mara? Só fica para nós aqui na frente das irmãs que nos ouvem estar falando. Porque tem irmãs aqui, tá? Vocês que estão nos ouvindo, nos vendo, que fica com vergonha de vir até aqui à frente a falar. Mas tem obra aqui escondida também, viu? O Senhor vai cobrar. Cuidado, essas irmãs que estão aqui, ó, que vocês não estão vendo, o Senhor vai cobrar a hora que tiver que falar as obras, não é assim? Mas é maravilhoso. Aos poucos o Senhor vai tendo misericórdia de nós, aos poucos o Senhor vai nos ensinando, porque nós não sabemos tudo e nem vamos saber tudo, mas é o Senhor que nos dá a direção, é o Senhor que nos ensina, e quando uma vez falamos, Senhor, eis aqui, a gente tem que seguir conforme Ele vai nos dando a capacitação para fazer aquilo que Ele nos ordena. Confesso, a irmã Mara sabe também disso, não é tão simples, né? É difícil, mas estamos aqui com muito amor e carinho para louvar e engrandecer o nome de Deus. Porque nesse momento o que mais vale, o que é de mais importante é que o nome de Deus seja exaltado. Amém? Em Lucas, no capítulo 5, no começo diz assim, o título fala, a pesca maravilhosa, os primeiros discípulos. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago. E os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. E assentando-se, ensinava do barco à multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão, faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre tua palavra lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhe a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco para que os fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderava dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca de peixe que havia feito. E de igual modo também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão, não temas, de agora em diante será pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Até aqui. Amém? Amém? Estiveram ligadinha na palavra?
Irmãs, o título fala Pesca Maravilhosa. Essa mensagem, ela fala de um homem, de Simão Pedro, pescador. E esse pescador não era um pescador que não entendia o que fazia, não era um pescador novato. Eu creio é um homem que manejava muito bem a sua profissão. E a história contada fala que ele saiu como qualquer outro dia nosso, né, de trabalho, e foi lá para pescar como era de costume. E num desses dias de pescaria, algo diferente aconteceu com ele. Feito da forma que ele sempre costumava fazer, de arrumar as coisas para o barco, porque provavelmente para pescar existe algo para ser levado, rede, materiais necessários para a pesca. E ali ele saiu junto com mais os amigos dele para essa pescaria. E nesse período de pesca, ele tentou fazer de tudo para pescar o peixe, mas nada ele conseguiu. A história narrada diz que ele tentou, não só uma vez, mas sim, ele tentou várias vezes. E joga e vai. Provavelmente deve ter falado para os amigos, falando, não, vamos embora, já está noite, não vai dar mais nada. Vamos, amanhã cedo a gente volta, ou outro dia a gente volta. Talvez ainda ele falou, não, vamos tentar mais um pouquinho. Vamos jogar desse lado, vamos jogar a rede do outro lado. E assim foi se passando, tanto que eles passaram a noite fora, tentando pescar. A palavra fala que eles passaram a noite tentando fazer o que eles sempre estavam de costume de fazer, que é fazer a sua profissão de pesca. E aí o dia amanheceu, acredito eu que eles estavam então ali já cansados de tanto tentar e não conseguiram nada. Estando ali arrumando as suas redes novamente, limpando o que precisaria limpar para que no próximo dia ou mais tarde ou à noite fosse voltar a fazer novamente a mesma trajetória de pesca, estava passando ali Jesus, junto à multidão. Que já vinham falando, Jesus já vinha pregando para essas pessoas. A palavra fala que Jesus passava do lado desse rio, desse lago, e também fala que Jesus viu ali 2 barcos. E a história também fala que Jesus, ao ver esses 2 barcos, decide parar diante de um deles. Veja como que Deus faz as coisas. Veja como que Deus, ele é tremendo. E ele muda da forma que ele quer, e ele faz como ele quer. E o mais bonito é, que eu falo com convicção, que ele nunca erra. Ele é o único que pode mudar plano, ir para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo, e nada dá errado. É diferente da minha vida e da sua que está assistindo, que às vezes quer tomar um rumo, e aí você quer mudar o percurso e Deus fala, não muda, e você muda. E aí começa a dar errado, aí em vez de você se analisar, você ainda culpa Deus por aquilo que não deu certo. Mas amém. Voltando aqui na palavra. Aí Jesus está vindo com a multidão. Olha a cena. É multidão, não é 5 pessoas, né, irmãs? Não é 2. É multidão, é muita gente. E a palavra fala que a multidão estava apertando ele. E ele para diante desses pescadores. E ali eu imagino Pedro, entristecido, cabisbaixo, cansado, frustrado, porque aquilo que ele sempre acostumava fazer não deu certo, e ele também sem entender por que não deu certo. Chega Jesus diante dele e fala assim, ei, eu preciso usar o seu barco. Talvez ele olhe para Jesus assim, ou dê uma olhadinha e fala, será que esse homem não sabe que eu estou cansado? Será que ele não está percebendo que eu trabalhei a noite inteira e nada pesquei, e que eu quero ir para casa porque eu estou frustrado, eu estou decepcionado, eu estou sem entender, ainda ele me para aqui, ainda fala que quer usar o meu barco? Jesus fala, ei, eu quero usar o seu barco.
Ali, Pedro olhando tudo, imaginando, talvez, o que eu vou responder naqueles pensamentos rápidos que a gente passa pela mente. O que eu falo? Falo para ele que eu estou cansado? Porque não é possível. Será que ele não sabe? Alguém não contou? Ou será que eu devo falar isso? Às vezes a gente para em nossa mente e fala, falo ou não falo, faço ou não faço, aqueles flashes rapidamente na nossa mente que bate. Ele simplesmente parou. Isso eu estou imaginando, irmãs. Parou, olhou assim para ele, deu aquele sorriso. Claro, você quer usar o quê? Esse barquinho aqui, esse aqui que eu tenho? Tá ótimo, não tem problema não, vamos lá, tá aqui, pode pegar. É assim que a gente faz, não é? É assim que eu e você fazemos. É assim que nós agimos. Mas como assim, irmã? Não estou entendendo. Ah, não tá não? Por que você veio aqui hoje? Você não tinha coisa para fazer na sua casa? Você não tinha uma preocupação te impedindo, não? Você não tinha um cansaço hoje, não? E você veio? A você que nos assiste, irmã, está nos assistindo agora, talvez fale, eu não vou parar, eu não vou ligar a live, eu não vou me dedicar de novo esse sábado para ouvir. Mas por algum momento você parou e você está nos ouvindo e você já se alimentou do culto desde o início e até o final, Deus está falando na sua vida. Somos Pedro. Porque muitas das vezes, quando estamos frustradas, muitas das vezes, quando a gente não quer fazer, a gente vai e faz. Tá bom. Tá aqui, Jesus. Pega meu barco. Aí Jesus fala para ele assim, tá, mas eu vou subir, você me empurra um pouquinho mais para o fundo, me tira aqui da margem do rio, me leva um pouquinho mais para lá para eu ficar um pouco distante aqui da multidão. Aí novamente vem aquele pensamento, aqueles minutinhos. Não é possível, né? Trabalhei, estou cansado, estou exausto, estou frustrado, tenho que dar o meu barco e ainda vou ter que empurrar o barco mais para lá, né? Ainda vou ter que empurrar ele mais para lá porque ele quer que eu empurre o barco mais para trás. Aí mais uma vez ele olha e fala, tá bom, Jesus, mais para cá? Tá bom aqui? Mais para o fundo? E aqui, tá bom? Tá bom, aqui tá bom. Essa sou eu e você, certeza absoluta, porque você parou, porque você se decidiu, porque você está, independente de qual a situação que os seus olhos veem, você está determinada a fazer o que Deus quer. E você ouviu a voz de Deus nessa manhã. Você que está nos assistindo, você ouviu a voz de Deus. Você conseguiu tirar aquele bloqueio que estava sobre a sua vida para fazer aquilo que Deus realmente quer que você faça. E Deus vem falando grandemente que às vezes você fala, será que é comigo? É com você, porque você parou para ouvir. Você veio até a igreja hoje, você parou o que você tinha para fazer e por algum momento você falou, hoje vai ser diferente e hoje a palavra vai ser de forma diferente. E para a honra e glória do Senhor Jesus estamos aqui. E ali Jesus pregando, ele continua a pregar, a palavra fala que ele continua a falar com a multidão. Talvez ali Pedro deve ter falado, bom, já que eu fiz toda essa parte, eu acredito que ele vai falar alguma coisa e eu vou me sentir melhor, ou talvez ele vai falar alguma coisa para eu ir pescar em outro lugar, ou talvez ele vai falar para mim que eu tenho que fazer, de uma forma diferente, eu não sei. E ele começa a olhar aquela multidão. Imagino que Pedro olhou. Quantas pessoas estavam ali? E nesse momento também eu consigo imaginar algo diferente nessa palavra. Porque nós sabemos que quando Jesus faz as coisas, nada fica igual. Aonde Jesus estava, nada permanecia igual. Você imagine você estar do lado de Jesus naquela época. Você acha que ele passava e tudo ficava naturalmente como era? Naquele momento eu consigo ver, irmãs, pela fé que eu tenho em Cristo e pela fé que você também tem.
Pensa junto comigo. Multidão na sua frente, você dentro de um barco, Jesus pediu seu barco, você está junto com ele. E ali Jesus continua pregando, continua falando. E aí um grita e fala, fui curado. Eu estou enxergando. Aleluias. Meu filho está vendo. Eu era surdo, agora não sou mais. Olha, eu estava aleijado e agora eu estou de pé. O título fala, a pesca milagrosa. A palavra fala que Jesus, no meio de tanta gente, olhou 2 barcos. Muitas das vezes você acha que Jesus não está te vendo, mas Ele está te vendo. Não só está te vendo, como Ele está do seu lado, usando o seu barco. E você está do lado dEle, e muitas das vezes você não percebe o que Ele está fazendo. E aí quando Pedro, eu imagino, deu-se por conta e olhou aquelas pessoas falando dos milagres, porque eu acredito nisso, irmãos. A palavra não fala, mas eu creio, porque Jesus faz milagre mesmo. Porque se fosse assim, não estaria aquele monte de gente do lado dele, seguindo ele. E aí Pedro começa a olhar e ver tudo aquilo e fala, meu Deus, não é da forma que eu quero, mas da forma que Ele quer. E ali Jesus terminou de pregar. E ali Jesus terminou de fazer o que tinha para fazer. E como do nada, a palavra fala assim. Jesus fala assim para Pedro, Simão Pedro. Joga a rede aqui. Aí ele fala, mas como assim? Vou jogar a rede. Eu já joguei, eu pesquei a noite inteira, estou cansado. Eu nada pesquei nesse mesmo lugar aqui que o senhor está falando para eu jogar a rede. Não, joga aqui. Joga a rede aqui. E aí, a palavra fala também que Simão Pedro obedeceu e jogou a rede. E quando joga a rede, que ele tenta puxar, ele não consegue. A rede estava tão cheia, que o barco quase virou de tanto peixe que tinha. Aí Pedro, na situação, imagino que ele fala assim, ei, os outros que estavam com ele, vem me ajudar aqui desse lado, né? Vem desse lado. Aí o outro fala assim, não, eu não posso ir não, porque desse lado aqui também está cheio, eu não consigo sair daqui, porque aqui também está pesado, mas aqui também está. Aí ele começa a fazer o que a palavra fala, que ele chama, ei, você que está aí no outro barco, vem aqui, passa para cá, porque aqui está cheio de peixe, a gente não está conseguindo se conter, a gente não está conseguindo puxar de tanto peixe que é. E aí, o milagre acontece, sem eles entenderem. Algo de extraordinário acontece. Sabe por que você parou para ouvir hoje? Sabe por que Deus selecionou você, irmã, para ouvir? E para você que está aqui hoje? Porque o que Deus já está fazendo, ou o que você está imaginando que vai acontecer, e não se passa, está muito mais além do que Deus vai fazer. É tão grande, é tão maravilhoso que Deus vai te entregar. As coisas que Deus vai apresentar para você é de uma forma tão especial que você não conseguirá explicar. As pessoas virão ver, mas você não conseguirá explicar. Porque agora eu faço uma pergunta. Você estando dentro de um barco, você que pescou a noite inteira, você que está cansado, está frustrado, e aí no mesmo lugarzinho, Jesus vai e fala, faz de novo o mesmo processo, e aí aquela rede chega a estar tão cheia que é capaz até estourar de tanto peixe. Como explicar? Como que você vai explicar o milagre que Deus vai fazer na sua vida? Essa é a pergunta que eu deixo para você que está me ouvindo, para você que está aqui hoje. Como é que você tem que se preocupar se é justamente assim. Você vai ter que pensar como é que você vai explicar o que Deus fez para você. Porque você vai falar assim, bom, eu não tinha condições, mas Deus fez.
Eu não podia ter, mas Deus me deu. Eu não podia viajar, mas aqui eu estou. Eu não podia pagar, mas eu paguei aquilo e ainda paguei muito mais. Eu tinha tal coisa, mas agora eu tenho melhor. Você vai ter que começar a pensar, talvez, em como explicar o milagre de Deus na sua vida. E eu falo na convicção dessa palavra, que vai ser tão lindo, mas tão lindo que Deus vai fazer, porque quando fez com Pedro, o verso diz que chegou um momento que quando ele tirou todo esse peixe do mar, no verso 8 fala que Simão Pedro teve um pouco assim de sentimento de vergonha na hora e falar assim, olha, não fica muito perto de mim, não, porque eu estou cheirando peixe, eu sou pescador. E ele se deu conta de que quem estava do lado dele era Jesus, aquele que fazia milagres e milagres. Ele se deu conta daquilo que estava acontecendo na vida dele, era algo sobrenatural, a ponto de ele chegar e falar assim, fica um pouquinho longe. Você consegue sentir a presença de Deus assim? Porque se você está falando, não, eu não consigo, pois então você vai sentir. E quando você sentir, você vai falar assim, eu não sei explicar, mas aconteceu comigo. Eu não sei como, mas foi Jesus, foi aquela palavra que Jesus estava comigo e que agora eu estou tendo vergonha porque eu não entendia que ele estava preparando e agora eu tenho convicção de que esse Jesus existe, esse Jesus faz e ele fez comigo, ele fez e vai fazer com você. E Pedro fala, não, se afaste de mim, por favor, porque eu não estou cheirando bem. E Jesus não estava nem preocupado com isso. Não era nem essa a preocupação de Jesus naquele momento. Porque quando Jesus tem que fazer algo, ele não precisa nada, nem de mim e nem de você. Ele jamais precisaria daquele barco para fazer o que ele fez. Ele jamais precisaria de um suporte de Simão Pedro para fazer o que ele tinha que fazer naquela manhã ou naquele período que estava. Mas ele fez. E a palavra também não fala, em quanto momento ele estava pregando ali, se demorou 1 hora, 2 horas, 3 horas. Só fala que ele fez na hora que ele terminou de pregar para a multidão. E ele vai fazer. A hora que ele terminar de fazer, Jesus terminar de fazer o que ele tem para fazer, ele vai atender o que você precisa. Aleluia, glória a Deus, eu creio. Porque você é um Pedro nessa manhã. Você e eu somos um Pedro. Porque nós largamos aquilo que nos incomoda para servir a Jesus. Aleluia. Quando essa história, finalizando aqui, acontece esse milagre extraordinário, Jesus fala assim para ele assim, olha Pedro, não temas, de agora em diante será pescador de homens. Ou seja, Pedro, antes você pescava peixe vivo e o peixe morria, porque estava fora da água. Agora, você vai pescar vidas mortas e vai trazer para mim, e eu irei ressuscitá-las. Você é Pedro nessa manhã. Você irá trazer vidas mortas para que Jesus possa deixá-las em vidas e juntas morarmos no céu. Você irá junto conosco seguir também essa palavra de Pedro, a ser pescador de almas. Porque se você talvez não saiba ou não tenha um certo consciência, existem muitas mulheres, muitas pessoas precisando de você que está nos ouvindo, de você que está aqui nessa noite. Às vezes você fala, não, mas a minha frustração é maior do que o dela. Você está enganada. Porque você tem algo dentro de você. Você tem o Espírito Santo de Deus, no qual já está te confortando. E aquela outra que ainda não tem?
E aquela outra que ainda não sabe. Seja uma pescadora de almas. Ah, mas eu não sei. Eu não sei como vai ser. Eu não sei fazer, eu não sei falar. A palavra fala para você apenas trazer. O resto é com Jesus. O resto é Jesus quem vai fazer. Que a palavra de Deus esteja nos seus corações nessa manhã. Que a palavra de Deus venha refletir grandemente em seu coração. E que você esteja preparada para puxar essa rede. Porque finalizando aqui, mais um detalhe. Quando Pedro puxou a rede, os amigos puxaram a rede, era tanto peixe, que eles tiveram que fazer o quê? Repartir. Olha que lindo! Recebe aí, irmã, você. Recebe, irmãs. Independente do que você está falando, independente do que você está sentindo, recebe, irmã, que está nos ouvindo. Você vai ter aquilo que você menos imagina, ainda você vai ter que repartir. Porque é muito. Obrigada, Jesus. Vai ser tão grande, tão grande. Ô, irmã, vem aqui me ajudar. Chama a vizinha lá. Não, chama, não. Nossa, eu pensei naquela outra irmã, eu vou ter que chamar ela, eu vou ter que dividir, vou ter que passar, não sei. É muita coisa. É muito. Ah, mas como que? Eu não sei como que chegou, só chegou. Ele falou para me puxar, eu puxei, eu fui, eu fiz e aconteceu. Milagre é assim. Jesus que nos ama, Jesus que está aqui hoje, ele é assim. Alguém explica a Deus? Ninguém explica a Deus. Ninguém explica a Deus. Amém? Glória a Deus. Está bom? Começou de um jeito e terminamos de outro, para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém? Alegra o meu coração. Deixo essa palavra. Deus seja louvado. Amém, amém. Vamos agradecer a Deus, então, mais um pouquinho por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele já veio fazendo, por esses cultos maravilhosos que o Senhor vem colocando em nosso coração. Amém? Oremos em nome do Senhor Jesus. Pai maravilhoso, bendito és, ó Pai, a Tua santidade neste lugar, a Tua presença que alegra os nossos corações. Pai, em especial, ó Pai, essa irmã que está nos ouvindo, essa irmã, ó Pai, que sentiu aí o coração dolorido, uma tristeza sem explicação. É a ela, ó Pai, é essa palavra, porque ela estará, ó Pai, sentindo e vivendo aquilo que Pedro viveu há muito tempo. Porque a palavra sua, ela não é uma palavra morta, a sua palavra vive em nossos corações a cada momento, a cada dia, ela se renova e hoje ela se renovou em nossos corações. Pai querido, em especial, essa oração é para essas irmãs que agora nos ouvem, porque por algum momento talvez não possam estar presentes, mas o Senhor deu a elas o caminho de a palavra seguir ao coração, deu a elas, ó Pai, a oportunidade hoje de ouvir que a pesca maravilhosa é para ela hoje. Essa pesca maravilhosa vai ser derramada e ela será vivida sobre a vida dessas irmãs que hoje nos ouvem, pois as que estão aqui presentes também já sentiram a sua presença. Pai querido, eu agradeço, ó Deus, por todas as coisas que o Senhor, ó Pai, vem fazendo grandemente em nossos corações, pelo Senhor ter ouvido as nossas orações, pelas nossas petições, que o Senhor, ó Pai, as vem atendendo grandemente, ó Pai. Desde tudo, ó Pai, eu agradeço mais uma vez a essa oportunidade. Amém. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Bendito é o teu santo, santo, santo nome, Pai. Deus seja louvado. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Aleluias. Glória a Deus. Vamos fazer a parte da oferta, como sempre a gente faz, né? Após a palavra. Eu vou pedir que as irmãs, a gente não preparou o outro hino, mas a gente pode cantar aquele louvor que a Mara cantou da outra vez. Eu agradeço por tudo que tem feito. A irmã Mara vai me ajudar em nome do Senhor Jesus. E aquelas que Deus preparar, aquela que Deus colocou no coração, pode estar vindo ofertar. E a gente depois, em seguida, estaremos encerrando o culto. Amém? Então, vamos lá? A irmã Mara vai me ajudar.
por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer. Pode vir, irmãs, as que vocês estiverem preparadas. Tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Canta, irmã. Te agradeço, meu Senhor. Tá lindo, vamos lá. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço. Amém? Glória a Deus. Tava lindo, que maravilhoso. Glória a Deus. Deus abençoe a cada uma de nós. Estaremos orando o Pai Nosso, encerrando em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos lá. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair à tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém. Que o amor do nosso Deus, que a graça maravilhosa que habita em nossos corações nos guie hoje e sempre. Amém. Deus abençoe.